Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, eu hoje assumi interinamente, ao abrir a sessão, a primeira secretaria da mesa diretora, que é responsável por ler os expedientes. E confesso que lamento ter tomado conhecimento que o governo do Estado solicitou a votação em regime de urgência do projeto de lei complementar 007/2017, que trata exatamente da criação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão. Esse é um assunto, e eu disse muito claro nas duas audiências públicas que foram realizadas por essa Casa, por meio da Comissão de Administração Pública e Seguridade Social, que é muito importante, mas que certamente não é urgente. Uma vez que hoje a situação do pagamento das pensões e aposentadorias é tratada por um conselho que está funcionando, que é o Conselho Superior do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, que tem todos os seus membros nomeados e tem a sua vinculação hoje à Secretaria de Gestão e Previdência do Governo do Estado. Portanto, é um projeto que veio em sua forma original com uma série de inadequações e até de injustiças. Por exemplo, quero começar aqui citando a retirada por parte do Poder Executivo do representante do Poder Judiciário, do representante do Ministério Público, do representante do próprio Poder Legislativo, deputado Max Barros, e de um representante dos policiais militares, que depois de duras penas conseguiu ter um representante na composição do Conselho. Ao lado disso, temos diversos pontos técnicos que foram apontados por servidores do Tribunal de Contas do Estado, no sentido de aperfeiçoar. Por conta disso, apresentamos uma emenda a este projeto de lei complementar 007/2017, que foi publicada, inclusive, já no Diário da Assembleia de ontem e que certamente terá que ser levada à apreciação do relator desse projeto de lei, que é o deputado Levi Pontes. Portanto, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foi inclusive informado aos representantes dos servidores do Estado que esse projeto voltaria à pauta da reunião de terça-feira da CCJ, deputado para que Braz. o relator, concedo já, deputado Max Barros, para que o relator, deputado Levi Pontes, possa se manifestar pelas sugestões, pelas propostas de aperfeiçoamento, não minha, mas dos próprios servidores. Nós tivemos, senhores deputados, nas audiências públicas, mais de 25 representantes de sindicatos e entidades associativas que apresentaram sugestões. Tivemos lá representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, técnicos do Tribunal de Contas do Estado, representantes de policiais militares, de policiais civis, enfim, uma gama de representantes de servidores públicos. Portanto, isso demonstra que realmente o governo Flávio Dino tem arrepio ao diálogo, não consegue discutir com as categorias um assunto da maior importância, que é a criação de um Instituto de Previdência dos Servidores. Portanto, fica aqui o nosso lamento por essa recomendação do governo do Estado em votar essa matéria em regime de urgência. Se tem uma matéria que não deve ser votada em regime de urgência nessa Casa, é exatamente essa, deputado Max Barros. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Brade, eu parabenizo Vossa Excelência por esse assunto que é muito importante. Trata-se da previdência dos funcionários públicos. É o futuro de todos os funcionários públicos. E nós sabemos que em todo o Brasil e também no Maranhão há problemas a médio e longo prazo para que seja paga integralmente a aposentadoria dos funcionários públicos. Não é um problema só do Maranhão, é do Brasil, mas também há no Maranhão. Então, isso é uma questão ultra relevante. E já foi promovido, inclusive, nessa Casa Audiência Pública, com a participação significativa dos representantes de sindicatos, de associações de funcionário público, querendo debater esse assunto. E não pode ser pedir um regime de urgência para uma matéria dessa envergadura. Ainda mais que, no meu entendimento, preliminarmente, já há equívocos sérios na proposta que veio do Executivo. Primeiro, tirar do Conselho que gere o fundo, que gere o recurso dos aposentados, tirar o Ministério Público, que é um órgão fiscalizador, que tem um papel importante a cumprir, ainda mais para fiscalizar os recursos dos próprios funcionários públicos. Por que tirar do Conselho um representante do Ministério Público? Não há sentido. Tirar o representante do Tribunal de Contas, que é um órgão de fiscalização, e tirar o representante da Assembleia, que é o representante da população, de deixar de participar deste Conselho, é um retrocesso, é um absurdo, está um equívoco nessa proposta do governo. Segundo, recriar um instituto para gerir
à Previdência, o FEPA. No meu entendimento, isso é um retrocesso. Conheço, inclusive, a secretária de administração, a secretária Líria, a impressão que eu tenho dela é que é uma pessoa correta, uma pessoa séria, e você criar mais 120 cargos comissionados, no momento que o governo diz que não tem dinheiro, vai criar toda uma estrutura com 120 cargos comissionados, aí vai ter que criar recurso para o custeio, para ter um setor de pessoal, um setor de orçamento, é criar mais despesa para o Estado quando a administração desse recurso já está sendo feito pela própria Secretaria de Administração através do FEPA lá e do Conselho Administrativo. Então, deputado Braide, eu pediria até, não sei de quem é a solicitação, que fosse retirado esse pedido de urgência. Não há essa emergência para essa matéria ser votada. Eu acho que é um assunto que tem que ser tratado, ampliar o debate, fazer mais audiências públicas e também ver a participação desses órgãos que são fundamentais. A Assembleia Legislativa não pode deixar de participar, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e até mais representantes dos próprios interessados, que são os funcionários públicos. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela oportunidade de fazê-lo. Agradeço, deputado Max Barros. Concedo uma parte ao deputado Adriano Sanei. Deputado Eduardo Braide, é um absurdo o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Como que nós podemos discutir regime de urgência, um projeto que já está sendo discutido, mas apenas estamos no início de uma discussão complexa, né? Tivemos audiências públicas que Vossa Excelência presidiu, estive presente com o deputado Wellington, o deputado Max, com a representatividade enorme de toda a classe dos servidores públicos do Estado do Maranhão, e ficou muito claro, né, em todas as audiências que participamos, que é necessário discutirmos mais, aprofundarmos essa discussão. Então, eu deixo aqui meu repúdio em relação a essa atuação do governo do Estado em impor aos deputados a urgência nesse projeto que precisa ser mais discutido. Agradeço a parte do deputado Max, do deputado Adriano, e dizer, senhores e senhoras deputados, que essa pressa toda do governo em votar esse projeto só pode ter um sentido, que é criar 63 cargos em comissão para nomear apadrinhados políticos. Não tem outro sentido que não seja esse. Deixar de fora o representante dos poderes que foram retirados. Eu quero ver, no dia da votação, os diversos deputados que gostam de subir à tribuna, deputado Max Barros, para defender a Polícia Militar, votando aqui para retirar o representante do policial militar do fundo de pensão e aposentadoria. Eu quero ver como é que vai se posicionar os deputados que gostam aqui de subir na tribuna para defender policial militar, porque o governo do Estado retirou o representante do policial militar. Eu quero ver aqueles que sobem na tribuna, que gostam de defender o sindicato da Assembleia, defenderem aqui com seu voto, retirando os representantes da Assembleia, dos servidores da Assembleia. Eu quero ver aqueles que gostam de defender o Ministério Público, retirando um representante do Ministério Público do Instituto de Previdência. Aqueles que gostam aqui de defender o Poder Judiciário, retirando um representante do Poder Judiciário, porque é assim que está o projeto original encaminhado pelo governador Flávio Dino. E é exatamente isso que essa casa tem que evitar de acontecer. Primeiro, é um projeto que está tramitando. Já foi apresentada uma emenda, o relator recebeu, inclusive, representantes de servidores do Estado, exatamente para que possam discutir as alterações que foram propostas por ele. Segundo, e o mais grave, deputado Max Barros, é que a primeira apreciação, deputado Adriano, é na CCJ, mas o projeto tem que passar pela comissão de mérito ainda, que é exatamente a Comissão de Administração Pública e Seguridade Social. E o requerimento de urgência vem exatamente atrapalhar toda essa situação. Portanto, eu digo, reconheço que há casos que essa casa deve aprovar matérias em regime de urgência, mas certamente essa não é uma delas. Inclusive, se houve uma unanimidade nas audiências públicas, foi que esse projeto não deve tramitar sob o regime de urgência. Esse foi um encaminhamento que houve, tanto na primeira audiência pública, quanto na segunda audiência pública. Espero que o governo reavalie essa posição e possa discutir normalmente com os servidores estaduais esse projeto que é da maior importância, que cria o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado.